Você já se perguntou por que tem algumas pessoas que acham que matemática é uma matéria muito fácil, enquanto que outras acham a matéria muito difícil? Bom, eu vou te mostrar os 5 passos para que você aprenda matemática de vez e entenda por que tantas pessoas têm dificuldade em aprender. Olha só, tenho certeza que ao final desse vídeo tudo vai mudar para você. Seja bem-vindo ao Papo de Exatas com Pedro Evaristo e eu vou te mostrar nesse vídeo como é que você vai, enfim, aprender matemática. Olha, o primeiro passo, já vamos direto ao ponto, eu vou dizer para você: Open your mind. Isso mesmo, abra a sua mente. Para que a gente aprenda qualquer coisa, a gente tem que estar predisposto a aprender, ou seja, estar de mente aberta. Eu quero, eu posso, eu consigo. Bom, vamos entender o funcionamento do cérebro. O nosso instinto natural é o de preservar energia. Então, o nosso instinto natural é de preservar a vida. E para preservar a vida, eu preciso preservar a energia. Então, o teu cérebro trabalha da seguinte forma. Se você, repetidamente, continua dizendo: eu não consigo aprender, não há quem faça eu aprender essa matéria, isso é muito difícil. Pois eu vou te dizer, o teu cérebro entra no modo stand-by. É isso mesmo. É como se ele desligasse uma chavinha para não gastar energia para tentar entender uma coisa. É como se ele tentasse te proteger. Para que você vai gastar energia tentando aprender uma coisa que você repetidamente já disse que não consegue? Então você vai simplesmente olhar para o quadro e ficar: sei, estou entendendo. Você vai tentar proteger a tua energia, você vai tentar preservar a tua energia e o cérebro meio que desliga essa chave do aprendizado. Por isso que a primeira coisa que você precisa fazer para aprender qualquer coisa é estar predisposto a aprender. E eu vou dizer mais, a neurociência explica isso através do chamado mindset de crescimento. Pessoas que acreditam que podem aprender, mesmo com dificuldade, ativam áreas cerebrais ligadas à atenção e ao esforço. Já a crença de que não adianta tentar ativa o mecanismo de economia de energia, fazendo o cérebro literalmente reduzir o engajamento cognitivo. Eu gosto muito de estudar sobre neurociência e os processos de aprendizagem, justamente para aplicar na forma que eu ensino a matemática. Eu sou engenheiro civil e, por isso, na engenharia, a gente estuda muito sobre otimização. Eu quero otimizar tempo, otimizar espaço, otimizar energia, para que você aprenda de uma forma diferente, para que você aprenda a entender como o teu cérebro funciona e, assim, aplicar no processo de aprendizagem. Isso eu faço, por exemplo, na minha mentoria, justamente para que o aluno compreenda como saber aprender. E isso a gente vai falar aqui também. Agora, uma das coisas mais importantes é saber assistir aula. Tem muita gente que simplesmente não sabe assistir aula. Você é aquele aluno participativo? Você é aquele aluno que pergunta, que acompanha a linha de raciocínio do professor? Pois bem, a matemática, pessoal, ela não se aprende passivamente, ela tem que ser aprendida de maneira ativa. Eu costumo dizer que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que tem que ser feito. Então, quando você está em sala de aula, você tem que acompanhar a linha de raciocínio do professor, não simplesmente ficar copiando o que o professor faz, só batendo um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V do quadro. Você tem que acompanhar a linha de raciocínio do professor, entender o que ele está falando. Isso faz toda a diferença nesse processo de aprendizagem. Eu já vi muitos alunos que fazem assim, copiam tudo, mas não entendem nada. E ao passo que tem outros alunos que não copiam nada, mas entendem tudo. Você já viu isso acontecendo? Você é desse tipo? Bom, o problema é que quem copia, mas não prioriza entender, ele só simplesmente está copiando o que o professor está fazendo, como já aconteceu em sala de aula, às vezes no meu primeiro dia de aula com uma turma, aí uma aluna só
copiando, copiando, eu parei para explicar o processo da aprendizagem. Aí uma aluna falou assim: não, professor, não se preocupe comigo, eu estou copiando tudo aqui, mas quando eu chegar em casa eu vou tentar entender. Gente, não é quando você chegar em casa que você vai tentar entender. Você vai entender em sala de aula. Em casa é um outro trabalho. Em casa você vai reter o conhecimento. E aí já é um outro ponto que a gente vai falar ainda nessa aula aqui. Então, na aprendizagem ativa, Scott Freeman, da Universidade de Washington, mostra que alunos que participam ativamente, eles respondem, discutem, explicam para si mesmos, têm até 50% melhor de desempenho do que aqueles que simplesmente recebem informação de maneira passiva. Então, é por isso que eu costumo até dizer assim: olha, arranje um cobaia para você ensinar. Porque quando a gente tem alguém para explicar o conteúdo, para falar aquilo que a gente entendeu, a gente consegue reter muito mais. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a questão é: como reter conteúdo? Bom, como é que o nosso cérebro funciona? A ideia é o seguinte: para a gente poder armazenar uma informação, a gente precisa de repetição. Costumo dizer que a repetição, a repetição, a repetição é o segredo da retenção. Justamente por quê? Porque a gente está o nosso cérebro é programado para esquecer as coisas. Já imaginou se você tivesse que lembrar de todos os nomes das pessoas que você já conheceu? Se você tivesse que lembrar de tudo que você já leu? Se você tivesse, basta você lembrar de tudo que você comeu no último mês. Eu só não lembro nem o que é que eu comi ontem. Pois bem, às vezes a gente lembra de certos momentos, assim, por exemplo, eu lembro que eu almocei no dia 24 de setembro do ano passado. Eu lembro. Por quê? Porque foi o dia do meu aniversário, né? Então, quando a gente lembra, tem uma memória afetiva, ou então tem uma lógica ligada àquilo ali, ou então tem processos de repetição. Você falou, contou para alguém o que aconteceu, que comida você comeu, algo diferente. Então ele tem que fugir do padrão. Então, como é que a gente vai falar para o cérebro que aquilo é importante? Justamente através da repetição. E por isso que eu costumo dizer que a repetição com correção até exaustão leva à evolução. É preciso que você repita, reveja, refaça, porque o cérebro precisa de eh, diferenciar aquilo que de fato é importante e o que não é importante. E por isso eu gosto de falar de um sistema de memória espaçada conhecida como Spaced Repetition System, ou sistema espaçado de memória, que é baseado na curva de esquecimento. Eu vou mostrar para você como é que ele funciona, como começar a aplicar e aplicações práticas, tá bom? Então vamos lá, vamos entender que existe uma curva de memória. Quando a gente acaba de aprender uma coisa, a gente retém aquele conhecimento e ao longo dos dias, rapidamente você vai tendo um decréscimo daquele conhecimento. Um dia depois, se você revisar o assunto, você reforça aquele conteúdo. Tudo bem? Só que ele volta a decair, só que um pouco mais devagar. Ele vai conseguir manter essa informação durante mais tempo. E então, 7 dias depois, você faz uma segunda revisão. Você revê todas aquelas questões, os exercícios, faz uma revisão mais rápida. Então, essa curva de aprendizado, ela vai também decaindo, mas de uma maneira muito mais lenta. E aí você, 30 dias depois, revê, e aí você consegue reter por muito mais tempo aquela informação. Ou seja, é a técnica do 1-7-30. Um dia depois, 7 dias depois, 30 dias depois, você vai conseguir reter. Isso aí, gente, vai funcionar se você quiser aprender um novo idioma, se você quiser aprender um instrumento musical, cantar uma música. Todo o processo de repetição, ele vai levar à retenção.
tá bom? Então, eu particularmente gosto de aplicar esses conhecimentos que eu tenho sobre processo de aprendizagem de matemática, aprendendo outros idiomas também, né? Seja espanhol, inglês. Então a gente vai aplicando essas técnicas também que servem para qualquer tipo de aprendizagem. E isso vai te ajudar na consolidação da memória. Nosso cérebro fortalece conexões sinápticas, plasticidade neural, quando um mesmo conteúdo é revisitado múltiplas vezes, especialmente se acompanhado de feedback corretivo. É exatamente o que a gente falou agora. A repetição com correção leva à evolução. Bom, então, você já entendeu que para que você dê essa informação para o cérebro, olha, isso é importante, não é para jogar fora. Eu preciso revisar. Então, o que é que eu costumo dizer? Assim que a gente faz um banco de questões, eu digo para os alunos que você tem que rever. Então, quando você vê aqui um vídeo no canal, o que é que eu faço? O que é que eu peço para você fazer? Depois, reveja o vídeo um dia depois, refaça sozinho as mesmas questões, as mesmas. Depois você programa para 7 dias depois, você dá uma olhada de novo e 30 dias de novo. Então, esse processo de repetição inevitavelmente vai levar você a uma retenção de conteúdo, tá bom? Mas calma, como eu vou dividir esses conteúdos? Eu costumo dizer, divida para conquistar. Olha, a ideia é o seguinte: não adianta você querer estudar um conteúdo gigante todo de uma vez. Então a gente divide em partes menores. A gente pega um assunto e divide ele em partes menores. Por exemplo, dentro da matemática, você vai primeiro escolher assuntos que você vai ser campeão. Por exemplo, porcentagem. Você tem que escolher um assunto que cai muito em prova, como porcentagem, e dizer: não, eu vou ser bom nisso aqui. E aí você primeiro vai evoluindo em cada assunto. E aí depois você vai partindo para novos assuntos. Você tem que entender um assunto. Não adianta você querer estudar todos os assuntos e não ser bom em nada. Eu prefiro dizer assim, que você tem que ser especialista em alguma coisa. E costumo sempre dizer em sala de aula, é melhor saber tudo da metade do que saber a metade de tudo. Ou seja, é melhor que você escolha alguns assuntos, como, por exemplo, porcentagem, probabilidade, análise combinatória, que são assuntos que você consegue, sem depender de outros conteúdos, começar e terminar e ficar especialista nele. Depois você pode ir avançando para outros assuntos, e você aqui no canal vai saber quais são esses assuntos que você pode ficar especialista. E por isso eu já te peço, segue, dá um like bacana aqui na nossa aula, que já está valendo, e se inscreve no canal. Se você está gostando do conteúdo e quer ser notificado, marca também o sininho, porque com certeza a gente vai trazer muita informação de qualidade para você aqui, tá certo? Então, pessoal, esse processo de saber escolher os assuntos, dividir em partes menores, primeiro você estudar conteúdos mais simples e ter um crescimento desses assuntos. A gente vai falar sobre isso. E esse sistema chamado sistema hipocampal, né, que a Bárbara Oakley fala da Universidade de Auckland, nos Estados Unidos, ela diz que o sistema do hipocampo ajuda na formação de memória, ou seja, explicar algo em voz alta te ajuda a guardar bem aquele conhecimento. Ou seja, falar para alguém, explicar nada que a gente tenha entendido, digamos, se a gente não consegue explicar algo para alguém, é porque a gente não reteu aquela informação de fato. Então, arranje uma cobaia para você ensinar. Teve até uma aluna que uma vez disse assim: professor, eu arranjei uma cobaia para ensinar. Eu disse: quem foi? Aí ela disse: o meu cachorro. Olha, eu passei a tarde inteira, coloquei ele aqui do lado, passei a tarde ensinando a matéria todinha para ele. No final da tarde, eu não sei se ele aprendeu alguma coisa, mas eu aprendi tudo. Pois é exatamente sobre isso. Outra aluna chegou e disse: olha, eu tinha que ficar cuidando da minha filha toda tarde, então o que que eu fazia?
eu colocava as bonecas delas todas sentadas nas cadeirinhas, colocava ela lá para ficar pintando e dizia: olha, nós vamos brincar hoje de aula. E aí eu passava a tarde dando aula para ela sobre as matérias que eu tinha que praticar. Então, arranje uma cobaia. É claro que se você pegar alguém que realmente se interessa por aprender aquele conteúdo, por exemplo, quando você assistir vídeos aqui do canal, eh, seria interessante que você depois ensinasse alguém aquilo que você aprendeu. E pode divulgar, compartilha esse vídeo com alguém que certamente isso vai ajudar muitas pessoas, porque essa, pessoal, é a minha missão. A minha missão de vida é justamente levar a matemática, o raciocínio lógico, a matemática financeira, a estatística, de uma maneira super bacana e com processos de aprendizagem já comprovados, tá bom? Então, vamos lá. Último ponto, tem que praticar, né? A matemática, ela é uma matéria que ela tem que ser aprendida de maneira ativa. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que tem que ser feito. Muito bem, então, você já deve ter escutado aquela dica, por exemplo, de refaça provas anteriores. Já escutou essa dica? Só que, cuidado, refazer provas anteriores não é simplesmente você baixar uma prova todinha e ficar tentando resolver. É você refazer questões de provas anteriores e, detalhe, em um grau crescente de dificuldade. Eu costumo dizer que você tem que começar fazendo as questões muito fáceis, as questões fáceis, depois você vai para as questões médias, e aí eu te convido, inclusive, de seguir a gente lá no nosso Instagram e, mais ainda, você se inscrever lá na minha plataforma de ensino, onde nós vamos ter questões em grau crescente de dificuldade, em questões gratuitas que estão lá na nossa plataforma, e você pode aproveitar, ver os cursos que a gente tem também. Fique à vontade, a gente tem cursos de reformulação de base matemática do zero, começando bem do zero, e aí você vai ter em mim um aliado na construção do seu conhecimento. Segundo a teoria da carga cognitiva, John Sweller diz que quando o aluno encara questões acima do seu nível, ele sobrecarrega a memória de trabalho e gera frustração, reduzindo o aprendizado. Mas, se avança gradualmente, mantém a motivação e a progressão natural do cérebro, a chamada aprendizagem incremental. Olha que bacana. Vocês perceberam que tudo aquilo que a gente falou é embasado na neurociência. E por isso que fica aqui aquele convite para você se inscrever no canal, dar aquele like campeão, que eu tenho certeza que esse vídeo trouxe para você informações preciosas. E ao longo dos outros vídeos, nós vamos falar sempre de muitas técnicas que vão te mostrar como que você vai, de fato, aprender a matemática, o raciocínio lógico de uma maneira bem interessante, tá bom? Então, valeu demais, muitíssimo obrigado pela sua atenção, tamo juntos sempre, para o alto e avante!